Programa Evolução Pessoal. Apoio. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos estar boa tarde com vocês aí na cidade de vocês. Mais um prazer estar com vocês novamente. Programa Evolução Pessoal. Cara, eu tô com uma pessoa especial hoje para falar com vocês, hein? Bati um papo com ela aqui um pouquinho antes, já conhecia a história dela. Hoje eu tô com a Silvia. Seja bem-vinda, Silvia. Silvia é empresária da moda. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Olá, gratidão. Obrigado pela oportunidade. Gratidão é nossa, Silvia. Ô Silvia, a gente estava conversando um pouco antes, você é de Campinas, né? Sou de Campinas. E você foi criada, nasceu e foi criada aonde? Nasci em Campinas, nas imediações, né, Campinas, e sempre morei entre Campinas e Valinhos, numa fazenda, a extinta fazenda Capuava, né, sempre morei na roça, Que sou da legal. roça. E como é que é essa história de morar na roça? A história de morar na roça é uma delícia, né, embora, assim, vida de roça é gostoso, mas tem trabalho, né, E é uma vida, assim, de bastante ô tarefas. Silvio, era você e mais quantos irmãos? Mais 5 5 irmãos. irmãos. São Você mais 2 irmãs e 3 normalmente, assim, a gente irmãos. escuta muito que normalmente quem trabalha na roça, né, acaba ajudando os pais, né. E você ajudava seus pais Ah, com bastante, quantos anos né. você começou a fazer isso? Com 7 Que anos. bacana, É, 7 anos de com idade? 7 anos. E o que vo e qual é você tinha lá uma função, é isso? Sim, E qual era a todos sua função, nós. sua responsabilidade? Com 7 anos, hein, gente, 7 anos, não é A minha brincadeira. responsabilidade aos 7 anos, né, primeiro meu pai deu 5 vaquinhas que estavam em desmame, né, em desmame é quando a vaca começa a dar menos leite, né, secar, então ela produz menos. Então a princípio 5, depois passou para 7, depois passou para mim a tarefa de cuidar do Essa berçário. então era 5 vaquinhas que você começou a cuidar, ele falou: "Opa, a Silvia dá conta, vamos colocar É, mais 2", aí foi colocou pra mais 7. E 2, no colocou o berçário tinha quantas? berçário. O berçário tinham mais na época, mais de 40 bezerrinhos. Eu cuidava dos bezerrinhos Que legal. recém-nascidos, então cuidado com o biguinho, cuidado com a limpeza do local e a alimentação deles. E A ordenhava. ordenha. Ah, que horas você começava a fazer isso? Porque Três sa e porque quarenta e cinco da manhã caramba, era o três e horário que quarenta e nós cinco. levantávamos, sim. Pra você acordar 3h45, você dormia que hora? Você vai se assustar, Hum, mas quando a gente ia dormir mais cedo, a gente ia dormir 10 horas. caramba. É, não dormíamos cedo. É, porque normalmente existe aí um folclore, não, todo mundo que trabalha na roça, 8 horas tá na cama, nada a ver. Seria legal, né, se E isso mas é fosse que e aí, possível. aquela época, era ficava vendo televisão, ficava Não, brincando. porque na minha casa não tinha nem luz elétrica, então não Olha tinha só TV. que legal, era Lampião. Era lampião ou vela, né. Hum, Mas, assim, nós tínhamos outros afazeres, né, porque a gente estudava, meus pais sempre quiseram que a gente estudasse, mesmo que a gente trabalhasse, a gente estudava, a gente brincava estudava que horário? também. Eu estudava no contraturno, então eu estudava no período da tarde. Teve um período que eu estudei à tarde, né, entrava 1 hora no colégio, às 13 horas. E teve um período que eu entrava às 7h30 no colégio.
mesmo, mas isso não me Mas tirava a você então você ia lá, fazia o seu trabalho e e corria para o corria para colégio, a escola. corria para o colégio. Que Quando legal. voltava do colégio, aí a gente tinha o outro trabalho que era a roça, né. E que hora que você brincava? Que momento você brincava? E é só Ah, uma enquanto pergunta, uma trabalhava. dúvida, como era diário, de domingo a domingo ou final de semana, tipo domingão, todo Na mundo de boa, ninguém roça, na roça tem isso, na não? roça você não tem feriado e final de semana, Não porque pode o parar. animal ele come todo dia, É verdade, ele precisa da limpeza diária, né, entendi. então seus afazeres são diários. A roça a gente não ia de final de semana, de sábado e domingo, mas o restante dos afazeres eram diários, né, todos Você os na dias. família, são 5. Você tá onde mais aí? Eu Primeira, sou a segunda? quarta filha. A quarta filha. É, São são 2 3 meni homens primeiro, isso, eu sou a primeira mulher de 6 filhos. tá. Aí você ficou lá trabalhando com seus pais, estudando até quantos anos de idade? Até os 18 anos, quase 19 anos. Com 18 anos e 6 meses, eu fui trabalhar na cidade, Foi ganhar o né, mundo. fui ganhar o mundo. Porque você estava me falando, na nossa conversa lá atrás, você já tem um sonho desde nós já vamos falar dele, que é o que você é especialista hoje, né. Depois eu quero entender um pouquinho melhor o que você faz, mas eu quero falar da pessoa, Silvia, né, porque antes de tudo, para você estar aqui hoje, para você ser o que você é hoje, essa empresária que você é uma pessoa atrás que teve toda uma evolução, que é o tema do nosso programa, né. Desde Tem uma pequenininha, história, né. educação, pai, Aham. mãe, eu acho que isso é muito importante. Eu queria explorar um pouco mais com você, antes da gente chegar no seu momento. Eh, então aí você ficou lá, e como é que era essa educação, né, como é que era o pai? Teu pai era rígido, sua mãe era rígida, ou era um tranquilo, não precisava ser? Porque criança, mesmo você tendo responsabilidade com 7 anos, criança é criança, né. Sim, sim. Olha, meu pai sempre rígido, minha mãe também, mas assim, eu aprendi desde criança a falar "eu te amo", Que bacana. porque a minha mãe sempre falou "eu te Sua mãe te amo". ensinou isso? Minha mãe é incrível, meu pai também. Meu pai transferiu pra gente o resultado da educação que ele teve, né. Bacana. Porque eu falo que nós somos frutos da nossa história, né. E eles transmitiram aquilo que eles tinham de história para nós, né. Caramba. E dentro da possibilidade deles, eles fizeram o melhor. Então eu sou muito, muito grata Não aos preciso meus nem pais. perguntar se você tem orgulho dos seus pais, que tá na cara toda ela que você tem, né. Eles estão vivos ainda? São, são vivos, lindos. E como é que é isso? Eles olham pra você hoje e falam: Ah, "Meu bebê a virou uma gente mulher percebe o formada, orgulho, empresária". né, a gente percebe Eles estão que lá, eles estão na fazenda ainda? eles têm um sítio, né, um pequeno sítio, aqui mesmo na mesma região, né, e eles continuam com um pouquinho de gado, um pouquinho de, Eles ainda né, trabalham um pouco, mas teu trabalham. pai A já minha mãe aposentou? Meu pai tem 80 anos, já se 80 anos. aposentou, fez 80 anos agora em maio. A minha mãe, a semana passada, né, dia 9 de julho, ela fez 76 anos, Quanto tempo de super casado? ativos, 56 anos de É casados. possível, né. Gente, que hoje em dia Muito tempo. a moda diz que não é mais possível, né. É possível Mas sim. com respeito, Com né, muito respeito, amor. amor, muita dificuldade, né, É, porque tá o que junto, as né, porque pessoas tem que saber pensam passar, que é né. tudo mar de É aquilo que rosas, não fala é, lá, né. né, no amor e na dor, É na na exatamente isso. as pessoas elas só querem o bom mesmo da história, não precisa ficar ruim. E isso serve de exemplo para nós, né, porque Sim. quando você vê que os seus pais, mesmo com dificuldades, eles enfrentaram tudo e mantiveram a família, isso te dá uma garra, um gás. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhas lindas, E a como é que Isabela e a Manuela. eu te amo todo dia. Ah, tem que ter, né, Tem que tem que ter, ter o né. "eu te As pessoas amo", esquecem. né. Tem gente que tem vergonha de falar isso, Aí né. é É tão interessante, gostoso. né. Eu É te amo. gostoso de ouvir, é gostoso de Amo falar. você, né, eu acho Sim, que é uma palavra que acho que não precisa falar muita coisa, só isso já dá uma já mostra o que você está sentindo. é. Esse E eu esse demonstrar em ações, né. também sim. Em ações é muito Também importante. só falar que eu te amo e na hora do
e fazer diferente É, também não adianta, né. Mas isso a vamos falar gente da pessoa Silvia, aí você, então foi criar seus pais, já vi que você teve exemplos maravilhosos, que bom, parabéns aí. Como é que é o nome do seu ca pai? Vicente, Seu Vicente e dona? Gabriela. Seu Vicente e dona Gabriela, parabéns, hein, por essa pessoa maravilhosa que vocês colocaram no mundo e tá aqui na minha frente hoje. Muito feliz de estar conversando com ela. E aí você começou a trabalhar. Comecei a trabalhar. Em quê? Trabalhar numa indústria de lingerie, Tá, no antes disso, o que administrativo. que o a Silvia menina, o que que ela queria ser? Ai, sempre sonhei em produzir roupas lindas. Olha que legal. Desde os 10 anos, eu já comecei com linha, agulha de mão e eu transformava o que eu pegava na mão, que já não servia para ninguém, eu tentava transformar ali vestido em saia, em blusa Já e fazia inventava a minha podia ver um moda pano ali. dando sopa ali, Não uma linha, podia, você já não. pegava Desce sopa, e como é que foi esse aprendizado? Você chegou a estudar isso ou autodidata, né, você foi, eh Então, embora eu tenha trabalhado em empresas, né, não, mas grandes lá empresas, mas eu não criança, fiz você fazia curso, isso, não. sua mãe fazia, te ensinou Não, no não, não. Não. Com 12 anos, talento mesmo isso, a essa minha mãe me coisa colocou que você para tem. fez uma permuta com uma senhora que tinha uma escola de moda, para eu aprender corte e costura, em troca dos meus afazeres domésticos, Ok. no contraturno da escola. Mas não funcionou, porque no período que eu estive lá, eu fui uma vez só na escola e ela mesmo traçou, cortou e costurou e eu só fiquei Não olhando. adiantou muita coisa. Não, não, não. Não funcionou o acordo foi unilateral, A permuta funcionava não foi não, não interessante. foi interessante. Mas assim, o sonho ficou ali adormecido e anos mais tarde, né, eu continuei, lógico, né, a jornada em busca, mas não fiz cursos. Tempos mais tarde, quando eu conheci o meu esposo, é que aí sim, Vamos chegar lá. eu coloquei na Então vamos lá. ativa. Aí você foi trabalhar numa indústria de moda, não, não era moda, né, Lingerie, lingerie. 2 grandes empresas de E tu lingerie. trabalhava No administrativo. nada a Eu ver era com o que você assistente queria, comercial mas você queria e estar ali no meio para entender o que que era isso, ou precisava trabalhar, queria não, trabalhar, eu precisava trabalhar. Na entendi. realidade, lembra a indicação, né, Uhum, porque eu não tinha cacife para ir para uma empresa dessa na época, porque eu não tinha experiência profissional ok. alguma. Mas quando você tem bons amigos que acreditam no seu talento, no seu E aí, o que que era profissionalismo, no isso? seu Você caráter, me indicaram. você estava lá, você via lá os modelos que faziam, você fala: "Nossa, eu Era queria melhor", lingerie, aí tu fala: né. "É, mas tem uma criação de alguma forma ali, né". Sim, e Você tinha fala: "Nossa, acho que eu faço estilista. melhor que isso, Aí hein". eu tinha contato direto com Aí a então, ali tu estilista, começou a ter né. esse contato pela ser administrativa, acabava conversando. Sim, Isso também sim, te deu uma bagagem e ajudou muito, muito bastante. grande. Tanto no administrativo eu falo assim que, tudo se aprende quando se tem vontade, né. Então, tanto comercialmente, como o administrativo, RH, então Eu posso todas dizer, as Silvia, eu funções vê se essa afirmação está certa. Eu posso dizer assim, as pessoas que têm sonhos, né, que querem fazer alguma coisa, e às vezes elas não conseguem, aí olha que interessante, você está mostrando para mim um caminho interessante. Você enxergou que você não conseguia ir direto pra moda, porque você não tinha essa coisa todo esse conhecimento, coisa e tal, sim, mas você enxergou dentro do segmento uma empresa que não era moda, embora fosse lingerie e tal, é mas que moda. e que poderia, te mostrar os caminhos lá dentro. Sim, E isso é interessante esse caminho que você está dando, porque, assim, às vezes a pessoa não consegue fazer aquilo, mas de repente ela abrir a mente e falar: "Poxa, mas se eu for numa empresa X que faz isso, uhum, entrar como você entrou como administrativo, eu vou ter contato, eu vou uhum. conseguir entender melhor", e foi isso que você fez, é isso? É, na realidade Isso foi eu de en caso pensado? não, não, não. Foi Eu não coincidência? sabia nem qual era o ramo da empresa, para você ter uma noção, quando eu cheguei na empresa, Nossa, porque me então tu estava indicaram para predestinada no trabalhar. negócio Eu mesmo. falo que não existe sorte, existe Deus o tempo todo trabalhando a Que nosso bacana. favor. E assim, você não começa uma casa pelo telhado, começa? Hum. Sempre pelo alicerce?
Então, a dica que eu dou para todo mundo que quer começar um negócio ou que quer ser bom naquilo que faz: gente, começa pelo alicerce, busca conhecimento. Conhecimento Muito é bom vida, isso. conhecimento é tudo. Conhecimento é libertador. Então, não vire a cara para as oportunidades que você tem, mesmo que seja algo que não é o que você imaginava fazer. Em tudo a gente aprende, e aquilo vai servir em algum Nossa, que momento exemplo para bonito você está nós. dando. Muito feliz com o que você está falando. Aí você foi trabalhar nessa empresa, você trabalhou só nela? Então, aí depois eu fui trabalhar numa concorrente dessa, por um acaso, porque a empresa ela fechou a Ah, tá. sede dela, a filial dela em Campinas, né, ela fechou a filial em Campinas e foi para São Carlos, ali na região de Bauru. E aí eu É, fui mais longe, convidada né. para trabalhar na concorrente que era aqui em Campinas. Em seguida, um ano após, eu fui convidada para trabalhar na mesma empresa, na primeira empresa, na sede de São Paulo, Tudo isso como administrativa. sempre como Legal. administrativo. Então a gente encerrou então a Silvia sítio, fazenda, cuidou dos gados, cresceu, infância, foi trabalhar numa empresa como administrativa. Até aí, você tinha seu sonho, que ainda estava aí dentro, estava firme, forte, né, crescendo Uhum. cada vez mais. E qual é esse momento da virada? Quando isso começou a acontecer? Que momento a Silvia falou: "Opa, agora eu vou para o meu negócio"? Foi quando eu voltei de São Paulo, né, Tinha quantos anos, Silvia? já estava com 24 anos. Nova ainda? É, eu voltei de São Paulo, encontrei um vizinho que disse que a esposa dele trabalhava numa empresa que estava precisando de um gerente administrativo com o meu perfil. E eu fui trabalhar nessa empresa. Eu fiz a entrevista numa sexta, na sexta seguinte, eu já estava trabalhando na empresa, Tá, né, aqui em Campinas, porque já estava muito difícil a locomoção para São Paulo. E por coincidência era uma escola de moda. olha só, É. Só que nessa realmente escola eu não aprendi, eu fiquei bastante vai tempo ser mesmo, no né. administrativo e comercial, né. E, assim, uma bagagem que me deu ali foi de que eu também queria ensinar, pela experiência que eu vi ali, né, que eu tive, de ver assim, eu recebia muita reclamação da forma como o aluno era tratado, a forma da didática, então aquilo me acendeu uma luz. Eu falei: "Poxa, eu sempre quis trabalhar com moda, mas fazendo. Por que não trabalhar com moda ensinando?", né. Anos mais tarde eu saí dessa empresa e depois essa empresa fechou também, essa escola. E quando eu conheci o meu esposo, eu, numa conversa informal, eu relatei a ele que o meu sonho era assim, eu já tinha mostrei alguns desenhos meus que eu já tinha feito, tal, de forma, autodidata, né, peças autorais. E aí falei para ele que o meu sonho ou seria montar uma confecção ou então ensinar pessoas. Mas como ensinar pessoas quando você sabe tudo na teoria e não na prática? É, Foi quando o meu eu já ia te esposo perguntar isso, mas você já me respondeu. Já é, começou a me responder essa pergunta. foi quando o meu esposo, ele disse: "Então, temos que nos preparar para isso", né. E foi o que nós fizemos, né. E aí nesse Eu momento você imergi foi fazer cursos, estudando. estudando. Não, mas eu sou autodidata, Sim, aí tá. você só Então estudou, eu buscou estudei mesmo, informação. eu busquei informação e comecei a comparar metodologias. Por quê? Por várias vezes eu já tinha tentado aprender e a dificuldade foi medonha. Parecia que não entrava. Aquilo era muito difícil. Uma coisa que Não, não entendi, espera você procurava aprender, a dificuldade era medonha, por quê? O os cursos a não a didática, didática não estavam a perfeitas, didática não não ajudava para você para conseguir mim, evoluir, eu para você digo que evoluir. para mim, eu não estou falando que a didática aquela didática estava errada, mas para mim ela não Queria funcionava, que tá. para mim. Então, eu pensei o quê? Vamos preparar algo que assim como eu, quantas Silvias existem por aí com essa mesma Bastante. dificuldade
para aprender nesse mesmo Mas formato. se você puder resumir rapidamente, assim, o que que não de novo, né, eu entendi que você não está falando mal do curso ou dizendo que ele era ruim, mas o que que ele não te ajudava, assim, a forma como era explicado, ele tinha ele corria muito ou era muito técnico, o que que era isso? Olha, A tudo. até acho que você vai explicar dentro do como que você acabou né, Lembra que eu comentei que para você começar uma casa, você tem que começa fazer pelo alicerce, sim, não pelo telhado? sim. A maior parte dos cursos que eu fui fazer, ou ele começava pelas paredes ou já pelo telhado. Então Entendi, deixa a pessoa sem base. entendi, Para tudo que nós vamos aprender, nós temos que entender o porquê se faz, como se faz e quando se faz. E era isso que eu sentia falta em todos os cursos que eu tentei. entendi agora, muito bom. Então aí busquei, né, Fica a estudar dica aí, né, para quem quer montar um curso e aí de alguma coisa, procurar saber que tem que sim, te explicar desde a raiz, né. sim, desde a Porque raiz. realmente se você pega eu não tenho entendimento, eu quero aprender e eu já pego no meio do caminho, aquilo que ficou para trás eu não vou entender nunca. Aham. E depois de muito estudo, foi isso exatamente que eu coloquei na nossa metodologia. O porquê, o quando e onde, Tá. né, porque a pessoa tem que entender exatamente o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Porque embora quando você ensina o aluno, muitas vezes ele não compreende imediatamente aquilo no traçado, na modelagem, mas quando ele corta ou quando ele está montando, vem aquela luz: "Ah, por isso que eu fiz aquilo", né, Uhum. mesmo que o professor já tenha explicado e ele não tenha compreendido. E para ajudar ainda mais, aí nós lançamos os nossos materiais didáticos, Aí que você são os montou o curso do moldes zero, do do zero. toda a dificu tudo que você conhecia, né, obviamente Sim. do teu Da conhecimento minha dor. da tua dor, e aí pegou também aquelas dificuldades e falou: "Opa, esse aqui é o caminho". Exato. E ali foi o caminho de sucesso. Sim, sim. Aí você começou que ano fazer isso? Nós começamos em 2001. 2001. Uhum. Do Você começou, físico, internet, como é que foi Nós essa assim começamos uma escola física, aonde? né, Aqui em Campinas? aqui em Campinas mesmo, ali na José Paulino, Tá, foi onde começou. José Paulino 560, começou a escola, que era Arte e Moda. Hoje é o VESO Instituto de Moda, nós estamos na Rua Lusitana 1348, em no centro. Campinas, no centro. Mas estamos também mundo afora, porque nós temos o VESO online. Além disso, contamos com 6 pastas de Você já materiais teve em outras didáticos. cidades também? Sim, antes da pandemia nós estávamos em Indaiatuba e Tu Sorocaba. já estava na internet antes da pandemia, Já não? estávamos na internet, E isso e foi isso muito bom. foi excelente, porque É, nós fizemos um quem estava na lançamento. internet na Sim, pandemia foi as empresas que mais cresceram quem estava na internet. E sim. quem conseguiu entrar mesmo não estando, Quem né. conseguiu entrar, mas assim, teve-se uma vantagem quem já estava, né. Teve uma vantagem legal antes da pandemia. Mas a pandemia acelerou um processo que já era esperado, né. Sim. E aí você automaticamente, aí aí veio a pandemia, como você estava falando, aí você teve que fechar a parte física, né, A não parte teve só que física, você continuou online, você estava preparada para isso, continuamos continuou. online. Online nós temos vários cursos gravados, né. Nós temos um curso que é o VESO 3.0, que é o mesmo curso que o aluno tem na escola, que ele aprende em 96 horas, né, assistindo uma aula semanal de 2 horas. Ou seja, uma carga horária de 96 horas que ele pode distribuir ali em 12 Bom, meses. Na internet, ele tem esse mesmo curso comigo mesmo, lá todas as é a aulas Silvia que tá passo lá. a passo gravado, Que que ele legal, pode assistir ali por 5 anos, que né. bom. E também temos hoje o Vesoflix, né. O Vesoflix é como Netflix, Tá. uma Ô plataforma Silvia, ali. o nosso tempo tá ficando curto. Não, eu acho que eu ficaria com você aqui uns 2 dias conversando. Nossa, maravilhoso. Mas infelizmente tá ficando curto, é só pra gente entender. Então aí você entrou, você começou isso aí, hoje você está no mercado inteiro, tá. Sim, Eu gostaria de conversar com você por umas 2, 3 horas, que te você tem muita agradeço. história. Mas eu acho que o pouco que você falou já deu pra muita gente perceber que é possível, né, Silvia. Sim, é Eu gostaria possível. que você desse o seu encerramento pra gente
poder passar para as pessoas que estão pensando, que nem a Silvia, em ter o seu negócio. E seja lá o que for, não é negócio, profissão, porque manda teu recado aí. A pessoa primeiro tem que se profissionalizar, né, então se profissionalize, busque informação. Primeiro você tem que ter eu costumo usar 3, né, uma tríade, que é mentalidade, ferramenta e metodologia. E fica a dica para você, você é já um vencedor, desde que você use essa mesma frase, eu vou citar a frase de Napoleão Hill: "Existem pessoas que triunfam e sempre triunfarão". Sabe por quê? Porque sempre terminam aquilo que começam e nunca desistem dos seus sonhos. Que legal, Silvia. Nossa, pessoal, agradeço novamente você, Silvia, por Eu essa que agradeço a presença maravilhosa. oportunidade. Eu acho que em algum momento a gente pode voltar e continuar essa história, hein? Eu gostei muito, tá? Que você continue essa pessoa maravilhosa aí, passando o seu recado. Obrigada. Obrigado, pessoal, por assistir nosso programa até agora. Evolução Pessoal. Semana que vem a gente está de volta aí. Até mais. Programa Evolução Pessoal. Apoio. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá.